Opa! E aí, gente? Tudo bem? Já tá começando a entrar uma galerinha aqui. Moreira Dani, Daniele Valentim, Soares K. Epa, minha doutora já entrou aqui. Gente, vocês estão bem? Tudo certo? Tudo bem? Gente, deixa eu falar com vocês. Hoje essa live aqui é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer aqui, né? É uma live bem diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer. Geralmente a gente faz isso aqui, lives cantando e tudo mais. Mas hoje vai ser diferente, viu? Hoje vai ser diferente do que a gente sempre faz, tá bom? Então, já compartilha aí pra galera, compartilha pros amigos. Tá bom? Compartilha pra todo mundo. Vou entrar aqui ao vivo junto com a minha doutora, a doutora Sabrina. Olha ela aí. Oi, doutora! Olá, Paulinho. Tudo bem? Tudo bem? Doutora Sabrina Farnese. Olha ela aí. Gente, quero apresentar pra vocês a doutora Sabrina. Ela cuida de mim, cuida da minha voz. Eu quero apresentar pra vocês. A gente vai falar hoje sobre como cantar, como pregar sem ficar rouco. Tem muita gente que me pergunta isso, sabia, doutora? Muita gente me pergunta, como é que você faz? Você canta, você prega, faz um monte de coisa, mas não fica rouco. Como é que é? Como é que funciona? E eu queria saber também, queria aprender também aqui junto com a senhora, tá bom? Pessoal, é um prazer estar aqui com o Paulinho. Paulinho, obrigada aí pelo convite para participar da sua live. Isso aí é um desafio, né? Todo mundo fica pensando como o Paulo Neto canta, ministra, pula e tal, cheio de fé, cheio de garra e não fica rouco. Então, o segredo para você não ficar rouco, sabe qual é? Primeiro eu vou começar já falando isso para vocês, depois eu vou me apresentar. O segredo é você se cuidar. E o Paulo tem um exemplo disso, que desde que começou aí na carreira, mesmo quando criança, foi subindo e se cuidando. É um ministro, é um cantor, é um pregador, mas que cuida desse instrumento que Deus deu para ele. Se você gosta de cantar, se você gosta de pregar, é importante que você se cuide. Eu sou médica, não sou fono, então muitas pessoas ficam, mas é fono, me ajuda a fazer algum exercício. Não, eu não sou fono, tá, gente? Eu sou médica, otorrinolaringologista, eu sou laringologista, é a minha outra especialidade, e eu sou foniatra, tá? É uma médica que cuida mais aí da voz e da linguagem. Então, o que eu queria falar para vocês um pouquinho é mostrar como é possível isso acontecer. Você conseguir fazer tudo aí na sua igreja, conseguir participar do Ministério de Louvor, você conseguir fazer tantas coisas e não ter problemas aí com a voz. Para quem não sabe, eu também sou gospel, eu sou evangélica. Desde os meus 18 anos eu me converti, tá bom, gente? Então eu entendo muito bem o que é o Ministério de Louvor, o que é o canto gospel e como a gente se envolve com essa música, com esse canto. Para começar a falar do canto gospel, eu queria mostrar para vocês um pouquinho o que é cantar para Jesus. Cantar para Jesus é algo que envolve mais do que a voz, envolve a emoção. Porque a gente, quando canta, a gente canta e se entrega para Deus. Quando você se entrega para Deus através do seu canto, através da sua música, não sei se vocês podem concordar comigo, a gente chora, a gente fica emocionado, o nariz tapa, aí começa a sair coriza, aí a voz embarga, e a gente quer cantar e já começa a sair tudo meio errado, porque a gente está preocupado em agradar a Deus, a gente está preocupado em gerar essa espiritualidade e gerar o mover, né? Ser tocado pelo Espírito Santo. Então, isso é muito difícil quando a gente pensa na voz, porque existe muita emoção envolvida. Muita emoção. E nessa hora da emoção, muitas vezes a gente tem que centrar um pouquinho na projeção, né, em se preparar para respirar adequadamente na hora de cantar. Isso foi o que o Paulo passou aí de treinamento. Ele foi treinado para aprender a respirar na hora de pregar.
e na hora de cantar, saber sair, a gente chama de um ajuste e entrar para outro ajuste. Isso é muito importante na hora de cantar. E para você, outra coisa também que o gospel tem muita dificuldade é com o repertório. Não sei se vocês têm esse costume aí na igreja de vocês. Muitas vezes o repertório começa, às vezes, muito agitado, né? Começa muito agitado e a prega vocal, ela demora um pouquinho para acordar. Então, existem algumas coisas que vocês têm que fazer antes de cantar aí na igreja. Não é só chegar, normalmente, às vezes, o culto é de manhã, 7 horas da manhã, aí a prega vocal, ó, tá dormidinha, o teu espírito tá forte e a tua prega vocal tá, ó, tá dormindo. Então, tem que fazer exercício antes, aquecer a voz para começar a cantar e escolher bem o repertório. Muitas vezes o Ministério de Louvor começa já com um repertório muito agitado e eu sempre oriento aos Ministérios de Louvor que eu tomo conta ou que eu oriento, que eu tomo conta em termos como médica. Eu sempre oriento na escolha do repertório, escolher sempre o repertório mais espiritual, um pouquinho menos forte no início, para depois que vai aquecendo, as músicas mais agitadas, para dar tempo de acordar, da prega vocal acordar junto com o louvor. Então, isso é importante. Outra coisa também que o cantor gospel adora, vocês vão concordar comigo. Vocês vão concordar, porque eu também faço parte de uma célula de oração, e lá na minha célula a gente chama de comunhão. Não sei se vocês são assim lá. O momento da comunhão é o momento da começão. A gente come pizza, a gente come bolo de chocolate, pão de queijo, e é café pra caramba. E a pessoa o cristão, muitas vezes, eles adoram comer, né? A gente adora, acho que é o nosso prazer. Crente nasceu para comer, né? Tem boca para comer e dá glória. Então, e às vezes a alimentação também prejudica muito aí na hora de cantar. Prejudica por causa da gordura, prejudica por causa do café, prejudica o leite demais. Então, a alimentação à noite muito pesada, às vezes acabou o culto à noite, acabou a célula à noite, 10 horas da noite você está caindo no pão de queijo, você está caindo na pizza. Então, quando chega de manhã que você acorda pro louvor, a voz, ó, aqui, ó. Tem um bolo na garganta, doutora. Isso é muito comum. Paulinho, eu vou deixar você falar um pouquinho agora. Eu já expliquei mais ou menos as peculiaridades, aí, o que acontece com o canto gospel, que é mais assim visível, que eu, como cristã, consigo ver. E eu quero saber de você. O que você, como cantor gospel, o que você passa aí com respeito com a sua voz, você acha importante? Olha, eu chego em algumas igrejas, chego em alguns eventos e eu vejo sempre tem os pastores dão oportunidade, o pessoal da igreja, ou então até outros cantores que foram convidados, e eu reparo muito isso. Tem gente que vai lá cantar, pega o microfone, por exemplo, canta uma música. Santo, Santo é o Senhor Deus. E a música inteira fazendo a mesma coisa. E o que eu aprendi? Antes eu fazia muito isso, a música inteira. Gente, a música inteira. A doutora até brigava comigo, Paulo, calma. Porque a música inteira era... Pauleira! A música inteira. E eu ficava assim a música inteira. Então, assim, eu chegava depois das músicas, depois que eu entregava a oportunidade, eu já cansava, já ficava rouco facilmente. Sabe? E eu vejo muito isso, né, em algumas pessoas de algumas igrejas que eu canto por aí. Eu vejo o pessoal fazendo muito isso e eu vejo que no final eles já quando eles vão sentar lá na cadeira, já estão desanimados já. Porque a voz já foi embora, cantou um hino e a voz acabou. Entendeu? Então eu aprendi a cuidar muito disso. Se eu for gritar, eu grito nas horas necessárias. Sabe? Com projeção, né? Tem que preparar, respiração e projetar, não gritar. Projeta. Você faz um volume alto sem danificar a prega vocal. Quem assistir meus vídeos aí lá na Debrais, em todos os lugares aí, que eu cantava em 2018 e 2019 ali, eu cantava só desse jeito, só gritando muito ao extremo.
E isso acabava com a minha voz. Eu tive até uma fenda na voz. Eu fui na doutora, eu tive até uma fenda. Hoje minha voz não tem nada, graças a Deus. Amém. E, assim, eu tive até uma fenda na garganta e eu, assim, fiquei mal por isso. Tive que fazer várias coisas, vários processos. E não contei isso pra vocês, mas eu tive uma fenda assim na garganta e eu precisei passar por um tratamento, precisei me reeducar, sabe? Precisei me reeducar. E a doutora me ajudou muito nisso. Isso é ótimo. É muito bom ver você assim, assim tão engajado aí na sua carreira, no seu ministério, porque se você continuar assim, qualquer cantor cristão, qualquer ministro, qualquer pessoa que gosta de cantar para Jesus, você vai cantar bem para o resto da sua vida. É só você cuidar direitinho. Eu prometi para que falar para vocês sobre as lesões. Tem muitos fonoaudiólogos que estão aqui assistindo a live, professores de canto. As lesões mais comuns do cantor gospel, da pessoa que canta na igreja ou que ministra. Nas mulheres, devido ao tamanho das pregas vocais, as pregas vocais das mulheres são menores. Então, normalmente, esse esforço mais crônico, esse volume mais alto que se coloca na hora de cantar, somada com toda a emoção e o esforço vocal, a lesão mais comum nas mulheres do gospel são os nódulos vocais, tá? Seguidos pelos cistos de trauma vocal. Então, o mais comum são os nódulos vocais. Isso o que eu vejo na minha experiência. Não mediante nenhum estudo científico, só estou dando a minha experiência para vocês. O que eu mais vejo nas cantoras gospel e no público gospel são nas mulheres os nódulos vocais. E nos homens, não é o caso do Paulo, que o Paulo estava nessa fase de muda vocal e era considerado uma criança, então a prega vocal é menor. A gente considera os adultos, os homens adultos, o mais comum aí que a gente vê muito nas pessoas que pregam, né, que são ministros aí pela vida inteira, e nos cantores é a laringite crônica. O que é a laringite crônica? São essas lesões por esforço vocal somados à má alimentação, que é o refluxo, porque come muito sem controle e com uma alimentação muito ruim, muito gordurosa. Isso é muito comum nos homens. Normalmente os pastores, os ministros, eles se beneficiam muito com o tratamento. Então, você que é pastor, que está assistindo aqui a live do Paulo, olha, se beneficia muito mesmo. Sua voz melhora, esse pigarro acaba, e é muito bom você cuidar da sua voz. O ministro, seria ideal que todo ano fizesse um exame das pregas vocais para evitar essa laringite crônica e esses pigarros constantes, que é tão ruim, né? Você vê, às vezes, o ministro está pregando lá no culto e está... Você vê que a voz está muito ruim. Por quê? Porque não cuidou. Se cuidar, vai ficar, vai fazer culto, vai pregar o dia inteiro e vai dar tudo bem. Então, tem que se cuidar. E uma coisa importante também para o pastor, é o retorno. Igualzinho para o Paulinho. O retorno. Muitas vezes o barulho é muito grande para o pastor, para o Ministério de Louvor, e às vezes dá perda auditiva, dá zumbido, não consegue saber o que está cantando, então começa a cantar mais alto. Então veja o retorno da sua igreja, cuide do som da sua igreja, tenta não ter tanto barulho, não ficar tão perto da bateria. A bateria tem que estar aí separadinha para não prejudicar o cantor. Combinado? Quem já me viu ministrar pessoalmente sabe que eu sou bastante chato em relação ao retorno. Porque, assim, eu já cansei de ficar rouco, sem voz, por causa de retorno. E, assim, é muito ruim, sabe? Você tá numa igreja e eu ficava com medo de pedir retorno, sabe? Eu não entendia muito. Hoje a gente não quer ser, né, aquela pessoa, a gente quer ser o mais amável possível, né? Isso aí, eu não queria ser chato com o sonoplasta, mas assim, hoje eu levo meu sonoplasta e eu falo com ele, mano, regaça no retorno aí, que eu preciso. É necessário, sabe? É necessário. E às vezes a gente tá cantando aqui, com o microfone aqui, e o povo tá ouvindo super bem lá, a gente podendo cantar aqui sem fazer muita força. É isso aí. O ideal é isso. Se for com o microfone, nada de botar também o microfone muito longe.
O microfone ele tem que estar aqui nessa região. Nada de aqui, ó. Nem aqui muito embaixo. Porque aqui embaixo, o que acontece? Se você botar o microfone muito embaixo, você vai começar a falar mais alto. Aí, se você falar mais alto para o microfone pegar, você está esforçando a sua voz. O microfone ele tem que ficar próximo, mas não grudado na boca, tá? Tem que ser próximo, porque ele tem que realmente te ajudar. Ele tem que amplificar aquilo que você fala para você e canta, para que você não faça tanto esforço. Você tem que usar ele porque ele é seu amigo. Mas nada de agarrado na boca. Isso que você falou, de ficar... isso é totalmente errado. E é também higiene, né, doutora? Poxa, e Covid, então? E pega Covid? o microfone, fala, costa. Ai, pega gente. E Nossa. você, antes do Covid, tinha muito isso, né? Passava o microfone, agora você vai cantar e dava o microfone, e tu chegava ali, você, caraca! O microfone chegava, tava brilhando. Todos os germes estavam ali presentes no microfone. Mas acho que agora com o Covid mudou muito essa situação, né? Sim, graças Paulinho, a Deus. vamos abrir a caixinha de perguntas? Vamos. Bora! Gente, perguntas! Isso aí, você que tem dúvida, deixa aqui na caixinha de perguntas aqui que a gente vai responder o máximo que a gente puder. Ó, olha aqui, ó, essa pergunta aqui, ó. Doutor, água com gás prejudica a voz? Olha, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não tem nada a ver. Se você tomar água, é importante você tomar água. Eu acho que água com gás... Vai ficar tomando só água com gás, né? Não. Água só com gás, não. Água, mas se você quer tomar de vez em quando, você pode tomar. Não vai se hidratar só de água com gás, né? Mas eu acho que não faz mal, não. Tem algumas teorias aí com essa questão do refluxo, né? Que pode ser que aumente um pouquinho a quantidade de refluxo, mas eu, na minha experiência, não vejo diferença, não. Tá, gente? Sim. Água gelada. Água gelada prejudica a voz? Então, água gelada não prejudica a voz. Só que tem pessoas que, por exemplo, isso com respeito à garganta. A voz, ela sai das cordas ou o certo seria o nome pregas vocais, né? A voz sai das pregas vocais. É dessa região aqui, ó. Tá, gente? Que fica no pescoço. A garganta já é aqui, ó. Então é bem mais próximo. Quando se toma muito gelado, tem pessoas que começam a sentir dor de garganta. Isso é uma coisa que muitas pessoas falam. Não sei se você já escutou, Paulinho. As pessoas falam assim, eu dormi de ar-condicionado gelado, minha garganta começou a doer. Eu estava num frio danado e a minha garganta começou a doer. Por que isso? Isso é mentira, isso é errado? Será que eu posso tomar picolé? Será que eu posso tomar sorvete? Então, existem algumas teorias que dizem que a imunidade, o sistema imunológico, ele fica menos apto para guerrear contra as bactérias e contra os invasores quando a temperatura está mais baixa. Então, existem essas teorias, mas não é nada comprovado. O que eu sempre recomendo aos meus pacientes é evitar esse choque de temperatura. Chegou do calor, né, 40 graus e tomar aquela água estupidamente gelada. Então, sempre guardar um limite de temperatura, seja do ar-condicionado. Como assim? Hoje está fazendo... eu cheguei lá no meu ar-condicionado, está fazendo 30 graus. Está escrito lá 30 graus. Você vai guardar uma temperatura máxima para diminuir o seu ar de 8 graus. Então, se está no seu ar 30 graus, vai botar até 22 graus e acabou. Nada de chegar em casa e botar 16 graus. Porque quando ele chega a 16 graus, ele já pode começar a afetar essa imunidade. Começar a diminuir a sua imunidade local. Então, o gelado, nesse choque de temperatura, pode ser sim que tem pessoas que tenham inflamação na garganta, tenham alguns problemas. Então, eu sempre recomendo nada de choque de temperatura. Nada de estupidamente gelado no calor, nada muito gelado, tá bom? Esse é o meu conselho. Isso aí. Doutora, tem gente que está fazendo uma pergunta aqui no chat mesmo, não está entrando aqui, ó. A Andrea.campos3 perguntou assim, ó, maçã ajuda a limpar as pregas vocais? Café é prejudicial para quem canta? Então, o café, a questão do café é a questão do refluxo. O refluxo é a doença moderna dos dias de hoje. Vou começar a explicar para vocês, para falar rapidinho disso, já que todos nós aqui, acho que a maior parte do pessoal da live é cristão, assim como nós. Então, assim, na época aí
de Moisés, na época de Abraão, eu acho que eles não comiam as porcarias que a gente come, né? Não sei, mas eu acho que não. Acho que não tinha chocolate, eu acho que não tinha batata frita, não tinha pizza. Eu acho que não tinha essas coisas assim que nós comemos. Acho que eles comiam mais o assado, não é assim que fala na Bíblia? Os pães, o assado. O pão não tinha fermento. Então, assim, tudo deles era muito diferente do que a gente se alimenta hoje. Então, hoje em dia, o próprio homem criou essa alimentação muito ruim que prejudica. E essa alimentação ruim, ela faz que o nosso esôfago, que é o lugarzinho onde passa a comida, ele tem um lugarzinho que fecha e fica um pouquinho mais frouxo. Então, quando você toma muito café, come muitas coisas gordurosas, muitas alimentações assim mais assim, industrializadas, essa coisinha que fecha, esse esfíncter, fica frouxinho. Aí toda a alimentação, aquele conteúdo volta. Tem gente que sente aquele gosto amargo na boca, parece que a comida fica indo e voltando. Isso se chama refluxo. Então, o café, ele faz essa predisposição a ficar mais frouxo esse esfíncter e que tenha mais refluxo. Então, o café demais não é legal. Então, vamos tentar guardar o cafezinho da manhã, seria o bom. E se você tem refluxo, tentar diminuir bastante esse café ou até abolir o café. Um conselho que eu dou é o café descafeinado, para quem tem refluxo. Tentar, nesses momentos que você está desesperado pelo café, tomar um cafezinho descafeinado e já, tá? É isso aí. Vamos lá, vamos seguir com as perguntas. Essa aqui eu nunca soube dessa aqui, não. É verdade que de meia-noite a voz fecha e não dá mais para cantar? A voz fecha meia-noite? É. Ó, então, Tem toque de recolher na depende. voz agora, né? Toca de recolher. Gente, por mais que a gente pensa que a voz não se cansa, a voz se cansa, com certeza. Nós temos um horário para dormir. Isso é o normal do nosso organismo. A gente tem que dormir 8 horas por dia. Se você está na hora de dormir, não só a sua voz cansa, o seu corpo inteiro cansa. O que você deve lembrar é que a sua voz não se separa do seu corpo. Uma dica para você que muitas vezes pensa, doutora, eu não sei aquecer a voz, eu não tenho dinheiro para fazer fono, né? Porque para mim a fono é cara, ou eu não tenho muitas condições. Eu gosto tanto de cantar para Jesus. Um conselho que eu te dou é que as pregas vocais, elas são parte do seu corpo, tá? Do seu corpo como um todo. Então, se você aquecer o seu corpo, automaticamente as suas pregas vocais estão aquecidas. Então, se você acordar de manhã, doutora, eu não sei ainda, nunca fui num profissional ainda, não tive condição financeira. Isso não quer dizer que você não tem que procurar o profissional, eu acho que você tem que procurar sim, mas enquanto você não tem essa condição, uma dica que eu te dou é você fazer exercício físico, tá? Você fazer polichinelo, ó, começa a fazer exercício, começa a se sacudir, isso ajuda muito a acordar o corpo e as pregas vocais vão acordar da mesma maneira. Da mesma maneira que à noite, as pregas vocais, ó, tem que dormir. Então chega uma hora que já não dá mais para cantar. Se você for cantar à noite, tem alguns pacientes meus que são cantores da noite. Mas eles fazem o quê? Eles repousam antes. Eles não podem ficar cantando o dia inteiro, desde de manhã até meia-noite, 2 da manhã, 3 da manhã, que eles não vão aguentar. A voz vai cansar. Então, existe turnos para cantar. Se é um cantor da noite, ele vai cantar à noite. Se é um cantor do dia, como o Paulo Neto, ele vai cantar de dia. Então, existe sim essa hora para cantar e a prega vocal cansa, tá? Sim. Ó, chuva de conhecimento aqui, gente. Olha aí. Olha aí, ó. Doutora, depois do aquecimento, pode beber água? Ou pode acontecer algum choque térmico local? Não tem nenhum problema de choque térmico, não. Você tem que beber água. Durante o canto, durante a fala, isso aqui, ó, tempo todo, ó, garrafinha de água, beba água do seu lado e tomando água. Não pode ser, como eu falei, nada de choque de temperatura, da água estupidamente gelada. Pode ser uma temperatura ambiente um pouquinho mais gelada para não fazer esse choque, mas tem que beber água, tem que beber água. Pronto, olha aí. Vamos mais uma aqui. Mais uma pergunta. Doutora, como tratar rouquidão?
Primeiro de tudo, a gente tem que saber a causa da rouquidão. Existe mais de 30 causas de rouquidão. Então, para você saber o porquê você está rouco, você tem que fazer um exame das pregas vocais. Você precisa marcar um médico otorrinolaringologista para fazer um exame das pregas vocais e saber por que você está rouco. Na hora desse diagnóstico, ele vai dizer qual o tratamento que você precisa. Se você precisa de medicação, existem remédios, medicamentos que tratam da rouquidão, dependendo da causa. Existe também cirurgias, existe fonoterapia. O médico otorrino vai te indicar o tratamento com o fonoaudiólogo, tá bom? Então, existem vários tratamentos. A maior parte das rouquidões tem tratamento. Então, se você está rouco, você precisa realmente procurar ajuda. Sim, isso aí. Ó, olha aqui, ó. Tem problema tomar suco? Prejudica a voz? Não. O suco tem que ser... O suco que mais ajuda, se você for tomar o suco, é o suco da fruta, né? O suco natural. Evitar suco de caixinha, tem muito açúcar. E sempre tomar os sucos mais naturais. Vamos lá. Mais uma pergunta. Ó, sal e água morna é bom para limpar as pregas vocais? Sal e água morna, não. Péssimo, péssimo. Esquece isso aí, meu filho. Isso aí não rola, não. Isso aí nada a ver. Como evitar o pigarro na garganta? O pigarro. O que é pigarro? Só para vocês entenderem. O pigarro é uma secreção que brota da garganta. Brota da prega vocal, pode brotar da faringe, pode brotar da laringe. Primeiro de tudo, tem que saber o motivo do pigarro. Por que existe pigarro? Existem algumas causas de pigarro, que podem ser o refluxo, pode ser a sinusite, pode ser um funcionamento muito ruim da fossa nasal, pode ser mau uso vocal, pode ser que você canta e não tem técnica, você ainda não aprendeu a cantar da maneira certa, você faz muito esforço para cantar, então fica tendo pigarro. O pigarro é essa secreção, é como se fosse quando você está gripado, não sai coriza, do mesmo jeito, quando ele está inflamadinho, vai sair o pigarro. Como acabar com o pigarro? Tratando a causa. Isso aí. Ó, a Soleda de Lucas. Como eu faço para diminuir a tensão nas pregas vocais? A tensão das pregas vocais, ela é gerada quando você tem um reflexo inteiro daquilo que você está cantando e falando e sobrecarregando apenas a prega vocal. A prega vocal, ela faz parte de um sistema vocal, que não é só ela que vai ser usada na hora de cantar. Você tem toda a respiração, tem que saber usar, a gente chama de articuladores, os ressonadores, que são essas cavidades que precisam amplificar e ajudar no som. Então, se a prega vocal trabalhar com todo esse sistema ajudando, então ela não fica sobrecarregada. Quando você tensiona, quer dizer que você precisa dessa tensão para poder produzir o som. Se você precisa tensionar tanto para produzir o som, é que alguma coisa você está fazendo errado. Ou você está com a sua prega vocal lesionada. Então, se existe essa tensão muito grande, você tem que procurar um profissional que te ajude com essa tensão. Nesse caso, para cantar seria o professor de canto, que vai te ensinar a ter menos tensão na hora de cantar, e o fonoaudiólogo na questão do condicionamento vocal, para que você prepare a sua musculatura, não só da prega vocal, mas de toda essa região, para que não haja essa sobrecarga nas pregas vocais. Isso aí. Ó, a Renata.sara.944 tá perguntando: cantar com o estômago cheio pode? Essa pergunta é muito boa, viu? Olha, a realidade é que poder tudo pode. Agora, que vai dar um pouquinho de mal-estar, vai dar sim. Ainda mais se você tiver um pouquinho de refluxo. Você vai sentir que o negócio vem e vai.
Então, mas depende muito do canto. O que eu costumo escutar dos meus pacientes, os que mais têm problemas em cantar logo após a alimentação, são os cantores líricos. Porque eles fazem, a gente chama de um apoio abdominal, eles fazem uma projeção vocal muito, muito grande e tem essa compressão aí. É como o abdômen fica ali, né, para poder jogar ajudar aí nessa projeção vocal. Então, eles sentem mal, eles têm refluxo e eles procuram não comer. Quando eles vão cantar, tem uma apresentação, eles guardam um jejum de algumas horas para evitar isso. Então, tem algumas pessoas, não faz mal você cantar com o estômago cheio, já depois que come, mas vai depender de você. Se você se sente mal, se você tem azia, se a sua voz fica ruim. Então, se você acha que a sua voz não fica legal ou que você se sente mal, então é melhor que você não coma, não cante depois da refeição. Marina Underline V. Todas as pessoas que cantam devem ter tratamento na voz? Sim. Toda pessoa que canta, é importante que ela tenha tratamento com a voz, que ela busque ajuda do médico antes de cantar. Por quê? Para evitar que no futuro você tenha uma lesão. Existem pessoas que já têm lesões, as próprias pregas vocais são um pouquinho diferentes. E o médico otorrinolaringologista de voz, né, o laringologista, ele vai mostrar para você como é a sua prega vocal. Se você tem alguma lesão estrutural mínima, que a gente fala, se você tem alguma predisposição, o que pode ser feito para que você não sobrecarregue a sua prega vocal e você consiga aí cantar com saúde, sem ter lesão, para o resto da sua vida. Então, é importante se você canta e é importante se você é cantor profissional. Se você canta profissionalmente, você tem que ter uma rotina de idas ao médico mesmo aí periodicamente. Entendi. Olha aí. Ó, o It's William Silva tá perguntando assim, ó. Minha voz ao cantar é nasal. Quem eu preciso procurar para me auxiliar? O fonoaudiólogo ou o professor de canto? Depende. Eu acho que existe... Eu até tenho um canal no YouTube, não sei se o pessoal já viu, ele chama Medicina da Voz. Nesse canal Medicina da Voz lá no YouTube, eu tenho vários vídeos e eu tenho alguns falando de voz nasalada. Então, assim, voz nasalada de causas nasais. Existe uma voz nasalada de causas nasais e existe uma voz nasalada de causas não nasais. O médico otorrinolaringologista consegue te ajudar com a voz nasalada de causas nasais. No meu consultório, eu já cansei de atender pacientes que vêm fazer uma videolaringoscopia, uma videolaringoestroboscopia, e quando eu vou examiná-los, eles têm grandes lesões nasais e com uma obstrução nasal completa. Muitas vezes com desvios de septos enormes, com uma obstrução nasal praticamente completa, e o problema não era na prega vocal. O problema era no nariz do paciente, que era totalmente tapado, e por isso que a voz era nasalada. Outros pacientes também que têm essa obstrução do palato. Então, a primeira pessoa a procurar, se você tem voz nasalada, é o médico otorrinolaringologista. É a primeira pessoa que você vai procurar para examinar o nariz e examinar as pregas vocais. Se o médico falar para você, olha, eu acho que realmente seu nariz está tudo direitinho, sua prega vocal está toda bonitinha, então você tem que procurar, sim, um profissional para te ajudar com isso. E o primeiro profissional para procurar depois disso é o fonoaudiólogo, porque ele é que vai te ajudar a te ensinar como essa voz vai sair dessa região. Aí ele vai te ensinar. Depois que o fonoaudiólogo tratar você, você vai seguir com o professor de canto. Ó, é normal cantar e a garganta ficar doendo? Não é normal. Não é. Não. Tem alguma coisa errada. Você está fazendo alguma coisa errada aí. Tem que procurar um profissional bom para te acompanhar. E lembra que para cantar tem que fazer o exame da prega vocal primeiro, para ver se já tem alguma coisa. Sim, isso aí. Gente, tem uns gringos aqui perguntando, gente, eu não tô entendendo nada. Em inglês, espanhol, não sei nada disso. Sangue de Jesus. Olha só. Tem gente perguntando quanto tempo de exercício tem que fazer por dia.
Quanto tempo? Vamos lá. Gente, eu não sou a profissional do exercício, tá? O profissional do exercício é o fonoaudiólogo. Você tem que procurar um profissional, um fonoaudiólogo, para te ensinar os exercícios de aquecimento, desaquecimento. Esse é o profissional que vai te ajudar com esse condicionamento vocal. O que eu posso sim te orientar é não exagerar nesse aquecimento, tá? Existe um tempo, muitas pessoas que me procuram, às vezes, ficam meia hora aquecendo. Então, assim, aí quando você vai aquecer meia hora para depois cantar, quando você acabar de cantar, você já está acabado. Então, assim, não é meia hora, isso eu tenho certeza. Então, existe um tempo para você aquecer a voz. Se você está demorando muito para aquecer a voz, é porque tem algum problema. Um dos problemas que é muito comum o paciente dizer que está demorando para aquecer a voz é o refluxo. Então, você tem que procurar aí o médico. Paulinho, eu vou encerrar a live agora, pedir para você, eu vou sair, tá bom? Agradecer mais uma vez, tá, gente? Essa live o Paulinho vai salvar, né, Paulinho? Sim. Ele vai salvar, vai postar aqui no IGTV para vocês e depois eu vou postar ele lá no meu YouTube, tá bom, gente? Eu vou postar lá no YouTube, vai ter todo o que a gente falou aqui. E lá no meu YouTube Medicina da Voz tem muitos vídeos. Eu falo de refluxo, eu falo de várias situações aí dos cantores. Vou fazer uma série de lives, essa é a primeira com o Paulinho, mas a segunda vai ser com Eli Soares. Fiquem ligados que eu vou continuar falando da voz no gospel, com muitas coisas. Vocês fiquem ligados aqui no meu Instagram, @doutora Sabrina Farnese, que eu vou estar tirando as outras dúvidas de vocês, que vocês têm. O Paulinho não deu para ler tudo, perdoa, por favor. Muita gente falando, perdoa, muita gente perguntando, tá bom? Mas na próxima, com certeza eu vou responder para vocês, tá? Fiquem com Jesus, tá? A paz para todos. Estamos juntos. Obrigado, doutora. Deus abençoe, tá? Um beijo. Amém. Tchau, gente. A live vai ficar salva lá no meu IG, tá bom? Deus abençoe. Tchau.